Aracati, terra dos bons ventos. Louvado seja Deus. Dragão do Mar, a construção do herói gigante. Arte e artesanato com areia colorida. Os azulejos, olha a pintura maravilhosa, meu irmão. Louvado seja Deus. A castanha branca. Nem adianta que eu não vou dar. Nem adianta. Labirinto, com a arte local das mulheres rendeiras desse lugar. Obrigado, prefeito. Eu agradeço, prefeito. Eu gostaria de, nesse momento, convidar os pastores aqui presentes. Os pastores estão aqui no altar, os homens de Deus, homens que Deus levantou para cuidar da igreja local. Oh Lord, Pai do Senhor, meu amado, Pai do Senhor, de Deus. Amém. A paz, meu querido. A paz, pastores. A paz, pastor, a paz, meu irmão. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para as pessoas que estão aqui, servos de Deus, e para as pessoas que estão aqui no altar. Durante essa semana, eu acordei no meio da madrugada e coloquei o meu joelho no chão. Eu senti que Deus queria falar comigo. Eu perguntei: Senhor, fala de uma forma que eu entenda. Porque quando Deus quer falar com o homem, eu não sei se acontece com você, mas comigo me vem uma angústia e eu não consigo dormir. Aí vou para a geladeira e como, fico trocando de canal da televisão de madrugada. Aí de repente eu... Sabe quando o filho pródigo cai em si? Não precisa estar em pecado para cair em si. Às vezes Deus quer falar conosco e a gente pensa que é o estômago querendo comida. E normalmente nesses momentos a gente não sente fome. A gente só quer comer para ver se a angústia passa. E a gente fica na televisão mudando de canal. E infelizmente todos os irmãos sabem que madrugada na televisão, na maioria das vezes, só tem porcaria. E aí de repente eu caí em mim. Deus quer falar comigo. Eu disse: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar esta madrugada? E Jesus falou ao meu coração que haviam 12 discípulos e apenas um traiu Jesus, apesar dos 12 terem errado, apesar dos 12 terem cometido falhas. Mas houve um que foi abominação aos olhos de Deus. Só que os 11 que restaram, eles não se acovardaram, continuaram com a palavra da verdade nos lábios. Os 11 que resolveram honrar Jesus não se deixaram ser ofuscados pelas atitudes de Judas. E eu continuava perguntando: Senhor, e o que é que isso tem a ver comigo? Onde é que eu entro nessa história? E Jesus continuou, e ele disse: ainda tenho algo para te falar. Em um bairro, ele pode ser o bairro mais decente que for, se apenas 5 pessoas resolverem assaltar, resolverem matar, resolverem cometer atrocidades, o bairro leva a fama de um lugar perigoso. Um bairro que às vezes mora milhares de pessoas, porque 5 resolveram aprontar.
O bairro fica perigoso. Por quê? Porque as pessoas decentes se calam. As pessoas que têm Deus na vida se omitem. E a igreja tem passado por essa crise. Porque a grande maioria das igrejas, mas a grande maioria mesmo, são de Deus. A grande maioria dos pastores são homens que têm compromisso com Deus. Mas por causa de uns 4 malandros que apareceram aí, nós estamos deixando que eles criem tanta fama que o nome da igreja inteira está indo para a lama. A gente tem que abrir a nossa boca. Homem de Deus direito tem que começar a dizer: é malandro, não é de Deus. Porque a igreja de Jesus é santa. Irmãos, a gente não pode deixar que por causa de meia dúzia de crente desconvertido, a igreja aqui uma má fama. Porque a igreja de Jesus é santa. A gente tem que começar a abrir a nossa boca. Porque é por causa dos homens de Deus que invocam o Espírito de Deus nas cidades do Brasil que males maiores não acontecem. Sabe por quê? A marginalidade não acabou ainda com a maioria das cidades do Brasil, porque ainda existe igreja. E igreja, quando cresce, a marginalidade diminui. Igreja, quando cresce, a prostituição diminui. Só que a igreja está vivendo uma crise por causa de uns 4 malandros que tem por aí, e alguns até fizeram fama. Nós estamos nos calando. A gente não vai sair por aí com revolta, brigando com ninguém, mas a gente tem que começar a valorizar a igreja santa. As pessoas precisam entender que não é a igreja que está esculhambando a terra, é o diabo. As pessoas precisam entender que a igreja é remédio para esta terra falida, que a igreja é sal para esta carne podre, que a igreja é luz para esse mundo de trevas. Só que para isso a gente precisa abrir a nossa boca. A gente precisa abrir a nossa boca. A gente precisa bater de frente com esses homens. Nós temos associações de homens de Deus, e às vezes, porque o bandido faz parte da associação, a gente se cala. Às vezes porque um cidadão que infelizmente através de mentiras conseguiu arrebanhar um número muito grande de pessoas, a gente se cala. Deus cobrará de nós, homens de Deus, porque a igreja de Jesus é séria. A igreja de Jesus é uma igreja santa. A igreja de Jesus tem princípios. A igreja de Jesus tem doutrina. A igreja de Jesus tem santidade. E nós vamos bradar. Nós vamos bradar, irmãos. A igreja vai bradar. A igreja não vai se calar. Porque enquanto Judas traiu Jesus, enquanto alguns falsos apóstolos se levantavam, Paulo dizia: eles são falsos. Paulo dizia: eles são mentirosos. Eles estão querendo confundir a cabeça das pessoas. Foge deles. A gente não vai citar nomes, a gente não vai jogar ninguém de encontro a ninguém, mas a gente não pode se calar. A gente não pode se calar porque estão querendo colocar uma fama mentirosa na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é santa. A igreja de Jesus tem pastores de Deus. A igreja de Jesus é liderada por homens de Deus, escolhidos por Deus a dedo. Mas toda mesa tem um Judas. E não é por causa de Judas que o evangelho de Jesus vai parar de crescer na terra. Dá um som. Aleluia. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu peguei e contra ti também, minha vida eu destruí.
deixaram de ser marginais, por milhares de drogados que deixaram de ser drogados. A igreja de Jesus. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Diz o Senhor. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que desonram. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? E eu quero tanto te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Oh, tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Diz o Senhor. Porque eu te amo. Oh, Eu preciso. Você quer mudar de vida, meu? Você acha que precisa do perdão de Deus? Resolve a minha vida, meu estado. Você quer o perdão de Deus, meu irmão? faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar. Você quer o perdão de Deus? A senhora quer o perdão de Deus? A senhora quer o perdão de Deus? Aleluia. Lázaro, a senhora quer o perdão de Deus? Quer mudar de vida de verdade mesmo? Vai chegando pra frente, por favor. Vem chegando pra frente. Vem chegando pra frente, vem. Venham, encosta aqui na grade, vem. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome. muda a minha história, ressuscita os teus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Nova nesta hora, me chama para fora, Ressuscita-me. tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que vieste pra vencer. Senhor, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Eu me lembro do dia que eu aceitei Jesus. Eu tinha alguns dias já cheirando cocaína, acostumado a não obedecer regras, acostumado a não respeitar ninguém. E normalmente quem não respeita ninguém é mau filho. Eu não conheço um bom filho que não respeite as pessoas. Primeiro porque uma das primeiras coisas que meu pai me ensinou é que eu tinha que respeitar os mais velhos, é que eu tinha que respeitar o outro. Porque para ser uma pessoa que respeita as outras, você não precisa ser de uma religião. Isso os pais da geração passada já ensinavam isso para seus filhos. Eu sou filho de uma família que meu pai, quando chegava alguém em casa, vestia uma camisa e me mandava vestir uma camisa.
Eu sou filho de uma família que todos os dias pela manhã tínhamos que orar o Pai Nosso. Anteontem, eu acordei 5h30 da manhã para orar. Eu fui dormir na casa do meu pai, e quando eu levantei, meu pai já estava sentado na cama orando. Eu sou filho de uma família assim, de um homem que se respeita, de uma mulher que se respeita. Mas infelizmente, um dia eu resolvi dar ouvidos a amigos desses que não respeitam ninguém. Porque quando você começa a não dar ouvido a pai e mãe e dar ouvido a amigos, o primeiro efeito desta troca é parar de respeitar pai e mãe. Aí Deus no céu se entristece. Quanta gente rica bota o pai e a mãe no asilo. Alabaixa Nagaçu. Quanta gente que perdeu o temor a Deus, desfilando em carro zero, enquanto o pai e mãe às vezes passa fome. Tá assim de gente. E isso começa na adolescência. Isso começa quando é jovem. Começa a achar que não tem que respeitar ninguém. Começa a achar que os melhores momentos da vida é quando estamos nas algazarras. Eu passei por isso. E junto com isso vem os comportamentos violentos. Porque o homem que não respeita pai e mãe, ele bate mulher. Você que está namorando noiva de um rapaz que é mau filho, eu lhe dou um conselho: largue ele. Termine esse namoro, termine esse noivado. Porque se ele não respeita a mãe dele, provavelmente ele vai chegar a bater em você. Agora imagina bem a situação do teu pai, menina. A situação da tua mãe. Te criou com tanto carinho, preparou um ninho, deu papinha na boquinha, ajoelhou pra te ensinar a andar. E agora, depois que você cresce, ela tem que assistir um pilantra te espancar. Imagine a situação de um pai. Te levou pro hospital, você era garotinha, não era crente, não era nada, mas as conversas com Deus eram sérias. Deus abençoa a minha filha. Imagina a situação de um pai que sentava na mesa e comia feijão com arroz puro para ver você comer carne. Um pai que se sacrificou para ver você aprender a escrever as primeiras letras. Agora tem que assistir você tomar porrada de um mau filho porque você disse que se apaixonou. Quando uma mulher se apaixona por um homem que bate nela, ela não está apaixonada, ela está doente, ela está possuída, precisa de ajuda espiritual. Se você namora com um rapaz que levanta a voz para você, largue ele.